guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Eu Larguei as Drogas. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Olá, ouvintes da Rádio Universidade, está começando mais uma edição do programa Largando as Drogas. Produção e apresentação é Faminora, Fábio Cóssio e Daniel Cóssio. Falamos em nome de Pacto CAEX, Casa do Amor Exigente, que tem o seu escritório na rua General Argolo 699. Telefone para o contato 3272-3900. As reuniões para as famílias ocorrem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no prédio do Instituto de Menores Dom Antônio Zatter, na Avenida Domingos de Almeida, número 3150, no bairro Areal, aqui em Pelotas. Com mais informações, FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, anuncia curso de capacitação para profissionais, monitores e coordenadores de comunidades terapêuticas. O módulo 1 ocorre em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, com a delegacia da FEBRACT RS, nos dias 23 a 29 de abril de 2018, no Seminário Menor São José, na rua Adolfo Inácio de Barcelos, número 1490, no centro de Gravataí. Está incluso hospedagem, alimentação e material didático. O curso renovado, com novas aulas, novos materiais didáticos. O curso também tem a certificação de extensão universitária Unisal. As inscrições são no www.febract.org.br. Contatos podem ser feitos no telefone 53 999 13 3056 ou no 51 9953 82816 e também no telefone da FEBRACT, prefixo 19 9984 12815. Algumas dicas de livros sobre codependência aqui no programa Fortalece Aí. Conheça detalhes sobre as literaturas de CODA, Codependentes Anônimos, disponíveis em português. São eles: Codependentes Anônimos, Neste Momento, Prática dos 12 Passos e 12 Tradições, Descascando a Cebola, Experiências com Conversas Cruzadas e Reuniões Saudáveis. O procedimento para a aquisição de livros: entre em contato através do e-mail coda.brasil.tesouraria@gmail.com. Ou se você quiser saber mais informações sobre a questão da codependência e adquirir os livros, acesse www.codabrasil.org.br. Atendimento nos CAPs para usuários de drogas será ampliado. Ministério da Saúde editou resolução para concentrar esforços na melhoria desse serviço e vetou o aumento de leitos em hospitais psiquiátricos. Para elevar a eficiência dos atendimentos aos pacientes da rede de saúde mental, os serviços oferecidos nos centros de atenção psicossocial serão ampliados. Por outro lado, a abertura de novos leitos em hospitais psiquiátricos foi vetada. Assim, os esforços estarão voltados para o aprimoramento do sistema. A medida foi aprovada por uma resolução do Ministério da Saúde. Mãe teve depressão devido à dependência do filho e precisou de tratamento. Depois de acordar de um coma devido ao uso excessivo de drogas, Williams Leite, de 37 anos, decidiu buscar ajuda contra o vício que a acompanhou por mais de 20 anos. Ao abrir os olhos, a primeira pessoa que viu do seu lado na cama de um hospital foi a mãe dele, Cila Barbosa, que minutos antes havia sussurrado em seu ouvido, implorando para que voltasse à vida. Mas este não foi o único momento em que Cila esteve ao lado de Williams. Apesar de todo o sofrimento e angústia serem transferidos para a mãe, a presença dela nesses momentos tão difíceis foi determinante para a reabilitação dele. Mas para ajudar o filho a se livrar das drogas, o caminho foi longo para Cila, que não conseguia tomar o controle da situação.
O fato é que ela não sabia, mas tinha o que pode ser chamado de codependência, uma doença que nos casos em que envolvem o uso de drogas, afeta principalmente os familiares do dependente, que se envolvem diretamente na dependência do outro. Williams agora é conselheiro terapêutico, palestrante, especialista em dependência química e acompanhante terapêutico. Tem uma vasta lista de situações que o colocaram frente a frente com a morte. Quando era usuário de crack, cocaína, maconha e outros tipos de drogas, ele tentou o suicídio por 7 vezes. Esteve internado 10, foi preso por 2 vezes, morou nas ruas e adquiriu problemas psicológicos severos, tais como esquizofrenia, depressão e síndrome do pânico. Uma pesquisa inédita do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas mostrou que em 57% dos casos, a família é a instituição responsável pelo tratamento do dependente químico e que as mães são uma espécie de chefe que tomam a frente do processo de recuperação em 46% das situações. O Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos ouviu mais de 3.100 famílias em 23 estados de todas as regiões do Brasil, no período de 2012 e 2013, mas só foi divulgado recentemente. Ainda de acordo com os dados, 45,8% das famílias consideram que as más companhias são determinantes para levar um indivíduo a consumir drogas e que 44,3% delas perceberam que o dependente usa drogas após comportamentos agressivos apresentados por ele dentro de casa. A família configura um suporte extremamente importante para o tratamento do dependente. E a pesquisa comprova isso quando mostra que em 58% dos casos são os parentes que custeiam a internação, que é a primeira opção encontrada por eles para a busca de ajuda. Em seguida, os dados mostram que os parentes tendem a buscar grupos de apoio como o Amor Exigente para tratar da doença. O tratamento, porém, impacta de maneira drástica o aspecto financeiro da casa, principalmente dos pais, que levam em média 3 anos após a descoberta do uso para pedir ajuda. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Sou Sandro Cintrão, faço parte da comissão organizadora do 9º Encontro de Graduados aqui de Porto Alegre, que vai se realizar em 20, 21 e 22 de julho de 2018, na Escola São Francisco, ali na Baltazar de Oliveira Garcia. O Padre Zé nos cedeu todo o espaço da escola. O 9º Encontro de Graduados, ele está sendo preparado para acolher bem entre 400 e 450 graduados. Ele tem o intuito de que a gente reviva um pouquinho lá da nossa oração, da nossa disciplina, um pouco de trabalho também. Ele vai contar com bastante reunião, com bastante atividade. Então é um momento muito especial assim para a gente retomar a nossa espiritualidade, para rever os amigos. O David está aqui do meu lado, aqui vai falar um pouquinho também o que ele vê do encontro de graduados, assim, de todos esses que ele já viveu e o que ele está vivendo hoje também, fazendo parte dessa coordenação do encontro. Eu me chamo David, eu tenho 31 anos, sou um graduado também em recuperação. Já de início quero agradecer o espaço aí da rádio, dizer que é um privilégio imenso também fazer parte dessa comissão organizadora desse evento que é o ponto mágico, né? Acho que é o ponto maior assim que podemos viver em recuperação, é estar se encontrando uma vez por ano, graduado de todo o estado e até de fora do estado. E é um sonho que está sendo realizado com muito custo, com muito trabalho, com muita reunião, muita partilha, muita troca de ideia, para que seja da melhor maneira possível, a gente poder agregar um pouquinho da história do Nata também nesse encontro, né? E contamos com a presença de todos, né? Acho que quem ainda não participou desse encontro vai entender do que a gente está tentando explicar um pouco para vocês e é mágico, né? E aqueles também, né, David, que nunca participaram do encontro, assim, saber que a gente vai ter um Filho de Deus na sexta-feira, bem espiritual, palestras durante o dia, bastante horário para conversa. A gente vai ter também assim reuniões de 12 passos, vai ter a missa, vão ter uma boa comida, vão ter várias atividades assim que a gente vai desenvolver
Então, realmente, é a festa do graduado, é um momento único vivido do graduado durante o ano. O importante salientar também, David, é a função assim, de que muitos graduados colocam um propósito na vida para participar do próximo encontro. E isso tem mantido muita gente em pé, e são testemunhos assim, que a gente vê lá quando se abre para partilha, dentro de grupos, dentro de reuniões, dentro do próprio encontro. A gente vê assim, ó, eu estava aqui o ano passado e fiquei de pé só para poder participar de novo do encontro. Essa é uma das importâncias do encontro, assim. Emociona a gente assim quando a gente fala a respeito de participar do encontro. Imagina podendo estar dando o máximo que a gente pode nas atividades que a gente está programando. Quando eu imagino assim a felicidade que as pessoas vão ficar, me satisfaz muito, né? Falar para vocês que eu me emociono só de pensar assim e falar que não por estar fazendo parte dessa organização, mas como graduado que vai participar de mais um encontro. Eu não consigo participar do primeiro e do quinto por questões de trabalho, o restante eu estava lá e me arrepio assim de lembrar de cada encontro, cada momento vivido, cada partilha, cada reunião. Tem palestra que se passaram anos e até hoje eu lembro de como foi, quem falou, do momento da minha recuperação que eu estava vivendo. E mágico, esperando, ansioso, né? Não vai faltar a picuinha, não vai faltar o chimarrão, não vai faltar aquele amigo que a gente só consegue ver uma vez por ano no encontro de graduado. E a gente acaba ficando muito feliz de ver ele ali e de saber que ele perseverou mais um ano e que ele está firme na caminhada toda. Isso tudo agrega muito na minha recuperação e nós contamos com o apoio e a presença de todos. Fundamental o encontro, desde já anuncio que não é do nada, né? É ter o graduado que vive recuperação e que só tu sabe o esforço que tu faz para poder ficar em pé hoje e participar de um evento como esse. E também, Fábio, assim, hoje a gente está vivendo um momento diferente de recuperação, né? Quando a gente fala que juntos somos fortes, juntos somos um, realmente, assim, a unificação das comunidades terapêuticas hoje que a gente, com ligas de futebol, torneios de futebol, onde o maior troféu é o troféu da disciplina, vivendo a recuperação. Então a gente tem evoluído muito nessa construção de uma nova sociedade e o encontro de graduado ele vem para agregar, né? Que quem dera a gente pudesse fazer um dia o primeiro encontro nacional, né, de graduados e assim ir desenvolvendo, porque nós estamos marcando a história da recuperação, a história do dependente químico em recuperação. Então é isso que a gente tem que deixar de mensagens para que se possa expandir a ideia de que existe recuperação, existe uma recuperação de qualidade, onde hoje a gente está colhendo resultados daquilo que algum dia alguns plantaram lá no início, quando tiveram a ideia de construir comunidade terapêutica. É isso aí, meu irmão. Um abraço, Santo Cintrão. Um abraço, David Magnus. Aguardamos todos vocês em Porto Alegre no dia 20, 21 e 22 de julho deste ano. O Grupo Nata vem convidar todos os graduados de Pelotas e região a participarem do 9º Encontro Estadual de Graduados. Vai se realizar dia 20, 21 e 22 de julho de 2018 na Escola São Francisco, em Porto Alegre. Contamos com a participação de todos. Juntos somos fortes, juntos somos um. Esquizofrenia e uso de drogas. Descubra aqui a relação. No programa de hoje, você vai entender sobre essa doença e a relação estabelecida entre seu aparecimento e o uso de drogas. Eu sou o repórter Fábio Nora e trago mais informações. A relação de qualquer pessoa com as drogas, por si só, pode causar problemas graves de relacionamento e até risco de morte. No caso de transtornos mentais, o uso dessas substâncias pode aumentar gradativamente as chances de desenvolvimento precoce. A esquizofrenia e o uso de drogas, por exemplo, estão relacionadas e preocupam os profissionais e os familiares de dependentes químicos.
Um estudo recente realizado na Dinamarca sugere a forte possibilidade de o uso de drogas como álcool, maconha, cocaína e outras substâncias estar diretamente relacionado ao desencadeamento da esquizofrenia. O que é esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno de ordem psiquiátrica que ocorre por meio do desequilíbrio químico de mecanismos cerebrais. Ao contrário do que se pode imaginar, essa não é uma desordem que causa transtorno de múltiplas personalidades, mas sim uma doença complexa que pode causar delírio, distorção da realidade e alucinações. Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença inclui histórico familiar, exposição a toxinas, falta de nutrientes e vírus ainda dentro da barriga da mãe, problemas durante o parto, tabagismo e uso de drogas. Quem sofre de esquizofrenia pode passar por algumas crises que envolvem distorção da realidade, alteração comportamental e alucinações. É importante entender os sintomas para detectar o problema e, se o paciente ainda não estiver em tratamento, procurar um profissional o mais rápido possível. Alucinações é um dos sinais mais comuns de quem tem o transtorno. O cérebro recebe estímulos de formas diferentes, o que culmina em ouvir coisas que as outras pessoas não ouvem, ter visões distorcidas e fora da realidade. Em consequência, a pessoa pode começar a conversar com essas vozes e interagir com imagens e pessoas que estejam aparecendo em sua mente. Delírios. Os delírios englobam certa síndrome de perseguição durante uma crise. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia acha que está sendo prejudicada de alguma forma, que outras pessoas estão trabalhando em um plano para criar uma emboscada. Partindo desse princípio, situações corriqueiras do dia a dia, como uma pessoa passar e olhar, ou um simples apresentador de TV dando notícias, podem desencadear um delírio de perseguição e o medo de cair em uma armadilha. Outro delírio comum do paciente esquizofrênico é chamar que seu cérebro está sendo controlado por forças superiores, ou que ela pode interferir no pensamento de outras pessoas. Outros delírios também são comuns, como se culpar por grandes catástrofes, achar que está sendo traído, ou que o corpo ou o ambiente estão infestados por animais ou parasitas. Por ter tantos pensamentos passando pela cabeça no momento de crise, a pessoa que sofre desse transtorno acaba ficando confusa e sua fala não consegue acompanhar seus pensamentos. É comum que, ao responder uma pergunta, a pessoa tenha falas desconexas e não consiga manter a linha de raciocínio durante muito tempo. Qual a relação entre o uso de drogas? Observando a relação entre as drogas e a esquizofrenia, que é estudada há algum tempo, um grupo de pesquisadores do Hospital Universitário na Dinamarca realizaram um estudo envolvendo mais de 3 milhões de registros de pessoas dinamarquesas, sendo que 204.505 delas possuíam histórico de abuso de substâncias químicas e 21.305 tinham sido diagnosticadas com esquizofrenia. Considerando fatores como sexo, outros problemas psiquiátricos, quantidade consumida de drogas, aspectos econômicos, entre outros, foi concluído que, de modo geral, o consumo de substâncias tóxicas aumenta em 6 vezes o risco de desenvolver a doença.
No estudo, foi relatado que a maconha aumentou as chances em 5,2 vezes, o álcool em 3,4, seguidos de drogas alucinógenas 1,9, sedativos 1,7 e anfetaminas 1,24. Apesar do número, o estudo não comprovou se o problema é maior em pessoas que já têm propensão a adquirir a doença ou se qualquer pessoa tem o risco de adquirir a esquizofrenia se utilizar determinadas substâncias. Quais são os efeitos da esquizofrenia? Durante uma crise, como você já ouviu, podem ocorrer delírios, alucinações e uma sensação de desespero, seguido de palavras desconexas, explicações limitadas e pensamentos desorganizados. Esse comportamento é perigoso, já que, em meio a tantas vozes, visões e ideias, a pessoa pode sair de casa sem rumo e sem noção do perigo a que está submetida. Isso pode culminar em acidentes, assaltos, roubos e violência. Portanto, a melhor atitude a ser tomada durante uma crise é impedir que a pessoa saia de casa, medicar conforme orientação profissional e ter muita paciência. Como é possível distinguir a doença de outros distúrbios causados pelas drogas? Quando sob efeito das drogas, o corpo humano tem reações muito parecidas com os sintomas da esquizofrenia. Por esse motivo, é importante ficar atento ao comportamento da pessoa em diferentes momentos do dia, inclusive quando está sem o efeito das drogas. O mais importante, porém, é procurar ajuda psiquiátrica, tanto para auxiliar no tratamento contra a dependência química, como também para obter um diagnóstico e orientações sobre a esquizofrenia. Com o medicamento correto, fica mais fácil controlar a doença e saber o que fazer quando acontece um episódio de crise. É muito difícil para a família conseguir tirar alguém da situação de crise, principalmente o dependente químico, com drogas, sem ajuda, quando mais deter uma pessoa que está em meio a uma crise mental. Portanto, a ajuda médica é necessária e crucial nesse momento. Como é o tratamento da esquizofrenia em um usuário de drogas? Não existe cura para a esquizofrenia, assim como não existe para a dependência química. Quem sofre de ambos precisa ficar em eterna vigilância e realizar tratamentos conforme orientação. No caso de pessoas esquizofrênicas, são administrados medicamentos, sessões de terapia, acompanhamento médico e até uma internação se necessário. A relação entre a esquizofrenia e o uso de drogas é íntima, já que as substâncias químicas aumentam os riscos de desenvolvimento da doença. Portanto, é importante levar a sério a dependência química e, ao menor sinal de ter alguém com problemas com drogas na família, oferecer ajuda. Entender sobre a dependência química e os problemas relacionados a ele pode ser uma ferramenta essencial para salvar aqui quem você ama. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.